A paz do Senhor para todos vocês que nos acompanham, que está sempre aí comigo pelas quartas-feiras. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu casamento. Hoje nós acabamos nos atrasando um pouquinho, mas hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante, né? Mais um assunto muito importante. Nós vamos falar um pouco sobre desfrutando da alegria no casamento. Desfrutando da alegria no casamento. E eu quero te convidar para ficar aqui comigo até o final, porque no final eu quero estar fazendo uma oração por você e pela sua família. Hoje nós vamos falar isso, desfrutando da alegria no casamento. O nosso objetivo aqui hoje é mostrar como é possível restaurar a alegria no casamento, ao lidar com bagagens emocionais e buscar um relacionamento saudável à luz da palavra de Deus, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, nós vamos aprender um pouquinho sobre algumas coisas e é muito bom quando nós tratamos deste assunto, né? Quando nós falamos de casamento, é muito gostoso. E durante esse mês nós só temos falado nas lives sobre família. E nós temos mais algumas quartas-feiras que nós vamos continuar falando sobre família. Quero trazer aqui também alguns convidados para que nós venhamos estar continuando, né? Falando sobre esse assunto muito bom. E eu quero hoje falar sobre isso. Nós vamos falar sobre como nós podemos desfrutar. Como que nós podemos desfrutar da alegria no casamento? Mesmo às vezes enfrentando crises, rotinas e algumas feridas emocionais que às vezes acaba acompanhando. E nós vamos ver que o casamento, ele não é um lugar de desfrutar, ele não é um lugar de sofrimento contínuo. Jamais. Deus não deixou o casamento para ser assim. O casamento ele não é um lugar de sofrimento contínuo, ele é um espaço sagrado onde a alegria floresce, mesmo depois de algumas tempestades. Então, é importante que nós venhamos aprender a lidar com o nosso casamento, aprender a lidar de uma maneira saudável e abençoada, tá bom? Então, vamos aqui dar continuidade, porque eu já me atrasei um pouquinho e eu não quero tomar muito o seu tempo. Hoje nós vamos falar com base em Eclesiastes, capítulo 9. Nós vamos falar algumas bases, tá? Estarei citando aqui algumas bases para a gente entrar no nosso assunto de hoje, que é como desfrutar a alegria no casamento, né? Como que nós podemos ter isso no nosso casamento, muito embora às vezes nós esteja enfrentando algumas tempestades. Em Eclesiastes capítulo 9, versículo 9, está escrito assim: goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida. Somente esse pedacinho. Goze a vida, desfrute a vida com a mulher que você ama. Desfrute a vida com a mulher que você ama. Então, goze a vida, desfrute da alegria. Desfrute dessa alegria. Em Provérbios, capítulo 5, versículo 18 e 19, está escrito assim: seja abençoada a tua fonte e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Versículo 19 diz assim: como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído sempre. Eita maravilha, não é verdade? Então, alegrem-se com a esposa da tua juventude. Provérbios 5:18 diz isso. Essa alegria, ela precisa ser toda a vida. Casamento, ele é uma construção diária. E nós vemos que a alegria,
ela é um sinal. Às vezes quando vocês veem que eu estou olhando assim, é porque eu tenho algumas anotações para mim não me perder, tá bom? Então eu trouxe aqui pra gente conversar melhor e eu não fugir aqui do meu assunto. Então nós vemos que a alegria, ela é um sinal, ela é um vínculo emocional saudável, tá? Então nós vemos que essa alegria, ela é necessária dentro do nosso casamento. É preciso que nossos casamentos, eles sejam essa alegria, nós venhamos desfrutar essa alegria. Porque nós vemos muitos casamentos que são marcados por repressão emocional, por cobranças excessivas, por falta de diálogo. E tudo isso afeta diretamente a libido. A libido é uma energia vital, é uma energia psíquica que a gente, da onde vem o prazer, da onde vem, é liberado ali o prazer de estar junto, o prazer de se relacionar, o prazer de estar do casal. Então é uma energia vital no relacionamento, é necessário. Só que essa libido, ela, com essas repressão emocional, cobrança excessiva, falta de diálogo, isso afeta. E aí essa libido diminui. E é importante que o casal, ele tenha esse interesse um pelo outro. É interessante, é importantíssimo que isso aconteça. Porque quando o casal, ele deixa de trazer, de ter esse afastamento, ele tem esse afastamento, não tem uma comunicação, só tem aquela cobrança, são brigas atrás de brigas. Então, o que com isso acontece? E aí começa a diminuir essa libido. Aquele prazer de estar junto, prazer de ter os momentos íntimos do casal. Então, é isso que traz esse prazer. Essa libido, ela precisa estar ela é uma energia vital no relacionamento. E é importante que isso aconteça. É muito importante que isso esteja. É muito importante que isso esteja, sabe, saudável, que essa alegria seja um vínculo dentro do relacionamento, tá? Então nós vemos que resgatar esse princípio do prazer, ele é saudável. Mas como nós podemos resgatar isso? Através dos risos, a cumplicidade, a leveza, né? Nós vemos isso, a leveza. Por quê? Para que não fique aquela cobrança, a rotina, aquela cobrança excessiva, e aí um perde o desejo pelo outro. Um vem a perder o desejo pelo outro. Então é importante que o casal ele venha a ter esse desejo, né? Esse desejo, essa libido num ponto muito bom, ele esteja suprindo isso, tá? É muito importante. Por isso, se você estiver num casamento onde está tendo muitas discussões, muitas brigas, veja o que está acontecendo. Por que vocês não estão desfrutando dessa alegria no casamento? Por que vocês não estão conseguindo desfrutar dessa alegria no casamento, né? Então, o momento de estar junto, de rir, de brincar, é necessário, é importante, tá? E nós precisamos dessa alegria dentro do nosso casamento. E aí, vamos um pouquinho mais para frente, nós vamos ver que na área psicanalítica, essa importância de resgatar o princípio do prazer saudável no casamento. Então, como que é isso? Como que eu posso resgatar? Eu tenho que brincar mais dentro do casamento, trazer mais leveza, trazer mais cumplicidade, tá? Então, isso é necessário dentro do casamento. Como que nós podemos fazer isso? Tenham momentos de risos, momentos de ver um álbum de fotografias, umas lembranças, algumas conquistas. Tire um momento para você celebrar, para você estar junto. Quando você estiver junto com o seu cônjuge, não fique assim só cobrando, só exigindo, só criticando. Não, tire momentos de rir. Tire momentos para vocês brincarem, para vocês estarem bem um com o outro. Por quê? Porque isso vai aproximar vocês. Essa intimidade, esse prazer de estar juntos
é muito importante dentro do casamento. Só que a gente vê que tem muitas bagagens que quando nós entramos no casamento, nós trazemos junto conosco. E às vezes são bagagens que não são boas. São bagagens que tá lá, algo que aconteceu lá com o pai, com a mãe, no casamento dos pais, e isso está afetando o seu casamento. Como? Quais são? Que tipos de bagagens que às vezes nós trazemos para dentro do casamento e que é necessário nós deixarmos para trás e aprendermos algo novo, colocar algo novo no lugar? Quais são? Como que eu posso fazer isso? Olha, nós vemos traumas que não são resolvidos, familiares, traições passadas, sabe? Amarguras acumuladas, falta de perdão dentro do casamento, falta de perdoar, comunicação destrutiva, aquela comunicação que destrói, sabe? Destrutiva, e uma idealização que não é real. Sabe quando você fica comparando o seu cônjuge, querendo que ele seja de uma maneira e não é a sua realidade. E aí você não consegue aceitar como ele é, como ela é. E então isso acaba fazendo com que você destrua o seu casamento. Então, quais são essas bagagens? Traumas que não são resolvidos, amarguras acumuladas, a falta de perdão dentro do casamento, uma comunicação destrutiva, idealizar dentro da sua mente coisas que não é do perfil do seu esposo, não é do perfil da sua esposa, e você fica idealizando aquilo na sua mente, criando uma expectativa e não aceita como ele é. Essas bagagens, elas destroem o casamento. Essas bagagens, elas destroem o relacionamento. E aí nós vamos ver, olha, lá em Hebreus, no capítulo 12, olha como está escrito. Hebreus 12, olha como está nos falando, olha. Hebreus, capítulo 12, do versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, aí eu quero frisar nesse ponto, desembaraçando-nos de todo peso. Deixemos todo o embaraço, tá vendo? Que é necessário deixar o embaraço para poder você ter algo novo, algo que te satisfaz. Então, só esse pedacinho eu quero dizer para você. Desembaraçando-nos de todo o peso. Tá? Então nós vamos ver que aí lá em Efésios também 4:31, olha como está escrito, 4:31. Longe de vós toda amargura, toda ira, toda cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia, sejam tirados dentro de vós. Então, longe de vós toda amargura, mas antes sede uns para com os outros benignos e perdoando-vos. Então é necessário que nós venhamos ter isso dentro do nosso casamento, perdão, sabe? Não ficar remoendo aquelas palavras que na hora da raiva, na hora do calor, da briga, da discussão, você fica ali remoendo aquelas palavras, ou então você que às vezes está ali guardando por muito tempo, acumulando, sabe, aquelas amarguras, e aí quando chega na hora de uma discussão, você lança tudo no outro, isso destrói o relacionamento. Isso destrói. Então, essas amarguras acumuladas, sabe? Essa comunicação destrutiva, essas idealizações, sabe? Tira isso do meio de vós. Tire isso do meio de vós, como diz Efésios 4:31 e 32. Então, nós precisamos perdoar uns aos outros. Tá tudo bem, na hora da ira, na hora do calor da discussão, às vezes foi lá, falou, proferiu palavras, e isso nós temos que tomar sim um certo cuidado, mas se de repente isso aconteceu, perdoe-o. Não fique remoendo aquela palavra, não fique remoendo aquilo ali, porque aquilo vai te matar aos poucos. Vai te ferir aos poucos, e você perdoando, você vai viver com essa leveza, sabe, com essa alegria. E não fique acumulando também os seus sentimentos.
chame para conversar. Veja como que você pode resolver isso. Seja sábios. Chame para conversar. Vamos conversar com sabedoria. Vamos ver como que nós podemos relacionar, o que nós podemos fazer, como nós podemos agir, como é que nós podemos resolver essa situação. Por quê? Porque você fazendo isso, trazendo para ter essa conversa, você vai resolver essa situação. Aí você não vai ficar brigando, trazendo, guardando acumulando, sabe, aquelas amarguras dentro de você, e isso não vai prejudicar o seu casamento. Aí tudo isso vai fazer com que a sua libido aumente, o desejo psíquico, né? O desejo esteja ali mais perto, querendo estar mais perto um do outro, aquele apoio, aquele prazer de estar junto. Então é necessário, sabe, que nós venhamos entender isso dentro do casamento. Desfrutar dessa alegria imensa, brincar mais, para que venha aumentar essa libido e vocês tenham mais desejos de estarem próximos, tá bom? E isso é muito importante. Então não fique remoendo amarguras, isso não é bom para você. E aí nós vamos ver que essas bagagens que às vezes nós trazemos, que é traumas não resolvidos, amarguras acumuladas, falta de perdão e tudo isso que nós venhamos trazendo, nós vemos isso na psicanálise, nós vemos isso como uma repetição de padrão inconsciente, tá bom? São repetições de padrões inconscientes que levam você a sabotar no casamento, sabota você no casamento. Então, muitos casais, eles estão tentando curar feridas da infância, repetindo modelos parentais que são adoecidos. Aí você não percebe, mas está repetindo a mesma coisa que sua mãe, que seu pai, que seus familiares faziam dentro do casamento. Então, na psicanálise, a gente entende isso como repetição de padrão inconsciente, tá bom? Que isso vai fazer você sabotar o seu casamento. Vai trazer tentando curar feridas que não tem nada a ver com o seu cônjuge. Mas você está cobrando dele, você está brigando ali, está trazendo isso, jogando dentro do seu casamento, e isso na verdade não tem a ver com o seu cônjuge, mas são feridas da infância. São feridas que te aconteceram e aí você só às vezes está repetindo modelos parentais que foram adoecidos, modelos adoecidos. E aí você vem carregando essa bagagem com você. Porque nós vemos, o inconsciente, ele fala no relacionamento. Ele, se não é tratado, ele fala mais alto que o nosso amor. Tá vendo? O inconsciente fala no relacionamento. Se nós não tratamos esse inconsciente, essas memórias, se nós não tratamos essas lembranças, esse algo que está lá dentro de nós, se nós não tratamos tudo isso, nós vamos trazer para dentro do nosso casamento. E aí nós vamos sabotar o nosso casamento. Aí nós vamos adoecer o nosso casamento. Aí é onde você vê que padrões repetitivos. Aí você entende e vai ver, fulano não teve um bom casamento. Aí você tá lá vendo, nossa, não percebe, age no seu também. E aí outro casamento destruído. Então é essas repetições que vem vindo, e você não percebe que você está repetindo, porque isso é algo no seu inconsciente. Isso está guardado no seu inconsciente. Você aprendeu alguns comportamentos e esses comportamentos estão destruindo esse modelo que você aprendeu do pai, da mãe, do familiar mais próximo. Você está repetindo. E essa repetição está adoecendo o seu casamento. Então, é muito importante que você identifique quais padrões repetitivos que você percebe que seu avô teve, que seu pai teve e que você está tendo, sabe? Quais são esses padrões? O que é que você está repetindo? É muito importante que você analise tudo isso. Tá? É importante que você analise e vocês nomeiem essa bagagem, sabe? Por quê? Nós nomeando, nós sabendo o que é,
tá? Se é alguma ferida, se é alguma repetição de padrão que tá trazendo algumas feridas, como ferida do abandono, da traição, ferida da humilhação. Essas feridas, elas precisam ser tratadas. Porque se elas não forem tratadas, o que vai acontecer? Você vai achar que é o seu cônjuge, que o problema está no seu cônjuge, mas na verdade o problema está nessas feridas que você vem trazendo dentro de você. Na verdade, são essas feridas que causaram em você e você vem trazendo. E você vem trazendo para dentro do seu casamento. Por isso que é importante que nós venhamos trabalhar o perdão, buscar uma ajuda ou alguém que nos oriente para poder nós buscarmos ter esse perdão, ter essa liberação, sabe, de dentro de nós e conseguir aprender coisas que vão edificar, que vai abençoar o meu casamento e que eu vou conseguir vencer, eu vou conseguir ter um bom casamento, um bom relacionamento e eu não venha trazendo essas bagagens dentro do nosso casamento, tá bom? Isso é muito importante que nós venhamos aprender, tá? E nós vamos ver na Bíblia, na palavra de Deus, alguns exemplos, alguns casais que superaram crises. Nós vamos ver Abraão e Sara. Abraão e Sara passaram por frustrações, promessas adiadas, mas compreenderam rir juntos novamente. Então, Abraão e Sara, mesmo passando por momentos de frustrações, por promessas que foram adiadas, né? Que ela não conseguia engravidar, ela não conseguia ser mãe. Mesmo com essas frustrações, eles aprenderam, eles entenderam que era necessário eles rirem juntos novamente. Então, foi por isso que aí quando Isaac veio Isaac, eles colocaram Isaac, que simboliza, né, riso, e aí eles riram juntos, né? Então, é importante que o casal ele resgate isso dentro do casamento. As feridas, elas não podem nos afastar um do outro. Então, se você está percebendo que está acontecendo algo com você, procure ajuda. Seja num líder espiritual, seja numa terapia, mas procure ajuda. É necessário que nós venhamos aprender a lidar com isso. Porque olha que interessante, Abraão e Sara, por mais que teve momentos de frustrações, momentos de promessas que foram adiadas, eles quando colocaram o nome de Isaac, eles riram juntos. Colocaram lá o nome Isaac, por quê? Porque eles riam. Então eles se alegraram novamente. Traz essa alegria para dentro do teu casamento, tá? Traz essa alegria, desfrute dessa alegria, como diz a palavra, goze a vida com a mulher da tua mocidade. Então traga essa alegria para dentro do seu casamento. Nós vamos ver também Oséias e Gomer, lá em Oséias 1-3, uma história marcada por dor e restauração. O amor que perdoa, restaura e recomeça. Olha que interessante, não é? Uma história marcada por dor e restauração. O amor que perdoa, restaura e que recomeça. Então é importante. E esses casais, eles superaram as crises. E aprenderam, né? E venceram juntos. É importante. Priscila e Áquila trabalharam juntos no ministério, demonstrando parceria e unidade no propósito. Priscila e Áquila é um exemplo. Eles juntos trabalharam no ministério e demonstrando ali uma parceria e unidos em um só propósito. Então é importante que nós venhamos entender que é necessário nós estarmos juntos, sabe? Não estar afastado um do outro, mas estar junto. Então resgate novamente o prazer de desfrutar a alegria juntos. Sabe? Restaure isso, resgate isso. Aí você pode dizer comigo, mas é difícil, tá legal, tá difícil. Mas aí é que nós vamos ver, Deus pode restaurar qualquer história.
Deus pode restaurar qualquer história. Nós vimos casais da Bíblia que viveram momentos difíceis, que encontraram alegria e propósito juntos. Eles viveram momentos difíceis, momentos de frustrações, momentos de dores, mas eles encontraram alegria e propósito juntos. É isso, nós precisamos ter essa alegria juntos, desfrutar dessa alegria dentro do casamento, mesmo na dor, mesmo nas aflições. Rir junto, gente. Aí agora, como nós vamos restaurar e cultivar a alegria no casamento? Eu trouxe alguns princípios para nós praticarmos. Cuidem da comunicação. Cuidem da comunicação. Fujam do silêncio destrutivo, das palavras agressivas. Ele respondeu assim e você responde pior ainda, com aquela aspidez, com aquela ignorância. Não, foge disso. Cuidem da comunicação. Fujam do silêncio. Quando entra o silêncio dentro do casamento, ali é um sinal de perigo. Dentro do casamento, quando tem o silêncio, quando aparece o silêncio, é sinal de perigo. Tá bom? Não deixe que o silêncio venha destruir o seu casamento. Então, cuidem da comunicação. Busquem momentos de lazer para rirem juntos. Buscam momentos, mesmo nas rotinas, gente. Mesmo nas rotinas. Sabe, eu particularmente gosto muito quando eu tô ali lavando roupa ou lavando louça, o Preto vem me dar um abraço, brinca comigo e a gente ri junto, a gente brinca junto. Isso é gostoso, isso é muito bom, isso é prazeroso e isso aumenta em nós o desejo, a libido, o desejo de estar juntos, o desejo de permanecerem juntos e ter prazer um com o outro. É necessário isso, é necessário. O casal precisa alimentar isso, o casal precisa. Busquem esse momento, então, de prazer. Orem juntos, sirvam juntos. A espiritualidade em unidade gera segurança emocional. Eu gosto disso. Isso é muito bom. Isso é tão gostoso. A espiritualidade em unidade gera segurança emocional. Então é preciso estar juntos, orem juntos e sirvam juntos no ministério. Sirvam juntos na igreja, sirvam juntos para fazerem a obra, sirvam juntos. Não deixe, minha querida, não deixe o seu esposo sozinho. Meu querido, não deixe a sua esposa e vá para o ministério sozinho, mas se unem os dois juntos e façam a obra juntos, porque isso gera segurança emocional. Nós precisamos juntos, nós precisamos fazer a obra juntos, nós precisamos estar juntos, porque é para isso que o Senhor fez o casamento, é para isso que o Senhor uniu, é para esse sentido, é para estarem juntos, é para caminharem juntos, é para andarem juntos, é para comemorarem juntos, se alegrarem juntos, passarem por momentos de dificuldade. O que é que fala no casamento quando você se casa? O que é? Na alegria, na doença, na dor, na aflição. Mas o que nós vemos? Estamos vendo os casamentos sendo destruídos por causa de finanças, por causa de discussões, por causa de brigas, por feridas emocionais que vem carregando dentro de lá de trás e vem carregando e joga no casamento. Permanecer casados é uma construção diária. É algo diariamente, nós precisamos diariamente cuidar do nosso casamento. Não é casou, tá tudo bem, acabou. Não, casou, é continuar cuidando. Você já imaginou se você vai lá na floricultura, compra uma flor, ela já está grande. Se você trazer ela para casa e você guardar ela e não cuidar dela, ela não vai permanecer na mesma beleza. Ela não vai permanecer no mesmo cheiro. Ela não vai permanecer da mesma maneira que você viu lá na floricultura, linda, radiante, porque lá ela estava tendo cuidados.
Lá ela estava tendo atenção, lá ela tinha horário de cuidar dela, o cuidador estava cuidando daquela planta, daquela flor. Aí você traz para casa, olha que interessante, você traz a flor para casa e acha que ela vai permanecer sozinha da mesma maneira? Não! Não, gente, cuidem do casamento de vocês, restaure essa alegria, desfrute desta alegria. Tenha prazer de estarem juntos, alimentem, se comuniquem, saiba conversar, se respeitem, parem de criticar um ao outro, parem de ser agressivos um com o outro. Isso é destrutivo e não é o que Deus quer para o nosso casamento. Não é o que Deus quer para nós. Cuidem, nós precisamos de cuidados diariamente, não importa quanto tempo você tem de casamento, cuide do seu casamento, cuide da sua família, cuide do seu lar, cuide deste homem, cuide desta mulher que Deus te deu, goze a vida com a mulher da tua mocidade, com o esposo, o marido da tua mocidade, goze a vida, se alegrem, desfrutem, cuidem um do outro. É assim que você vai manter a chama acesa. É assim que você vai manter a libido. É assim que você vai manter o prazer de estar junto. É dessa maneira. É dessa maneira que você vai manter isso. Mas você precisa estar disposto. Você precisa estar disposto a fazer isso. É necessário cuidar. Não é só casou e acabou. Não. Não é. É cuidar. É trazer para o casamento os cuidados de quando era lá no namoro. É trazer, é continuar com mais firmeza, com mais compromisso, com mais amor, com mais sinceridade, com mais afeto. Melhor ainda, mais intencional. Cuidem do seu casamento. Amem o seu casamento. Não maltrate. Como diz lá em Provérbios 31, ela nunca lhe faz o mal, sempre o bem, ela sempre está cuidando. Então isso é um do outro, é um do outro, é um do outro. Cuidem, amem, maridos, amem suas esposas. Sabem, amem as suas esposas, entendam que o seu casamento é bênção de Deus. Se não está dando certo, veja o que é que está falhando, veja o que é que está dando errado, conserte. Conserta isso, mas não maltrate, não faça mal, mas trate bem. É tão gostoso, é tão prazeroso. E nós vemos, gente, nós vemos tantos casamentos, até mesmo dentro de igrejas. Às vezes, casamentos que às vezes suportam ali feridas, casamentos que estão numa situação já por um fio. Nós não podemos deixar isso acontecer, porque o nosso casamento, ele precisa estar bem. Ele precisa estar bem, porque se o nosso casamento não estiver bem, as coisas não vão ficar bem, as coisas não vão ficar saudáveis. E nós vemos dentro das igrejas, às vezes, muitos casamentos que estão, sabe, numa situação a ponto de chegar no ápice de uma situação difícil. E às vezes nós estamos com os olhos fechados para isso. Nós estamos com os olhos fechados. E quantos casamentos estão morrendo? Quantos casamentos que estão morrendo? Cuidem do teu casamento. Ame tua esposa, ame seu esposo, cuide da comunicação, tenha uma comunicação saudável dentro do seu lar, busquem momentos de prazer juntos, orem juntos, sirvam a Deus juntos, estejam obedecendo o que a palavra orienta. Obedeçam o que a palavra orienta. Faça aquilo que a palavra orienta. A palavra, gente, tem verdades que liberta. A palavra de Deus é a verdade que liberta. Como é que vai dizer a palavra do Senhor? Conhecereis a verdade e ela vai vos libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vai vos libertar. Nós precisamos ser novos. Nós precisamos fazer o que a palavra nos ensina. Precisamos parar de vestir uma capa e achar que está tudo bem.
Quantas pessoas que carregam feridas e despejam dentro dos casamentos. E aí o casamento está sendo destruído e a pessoa não está entendendo o porquê. Cuide do seu casamento. Ame. Se for preciso, busque ajuda, mas não fique na situação que você está, não aceite. Deus quer o melhor para o teu casamento. Deus quer que você desfrute das bênçãos, da alegria. Deus quer isso. Deus não quer que você saia na igreja é uma coisa, em casa é outra. Não é assim que o Senhor quer você. Deus quer você ser por inteiro. Como é que você é na sua casa, no seu casamento? Aí chega na igreja, trata de um jeito, chega perto das pessoas, trata de um jeito, chega em casa, maltrata. Não, não é dessa maneira. Pare para ouvir, dê atenção, tenha uma boa comunicação, sejam sinceros consigo mesmos, sejam sinceros, amem. É o que a palavra ensina, maridos, amem. Como Cristo ama a igreja. Esposas, sejam submissas. Como nós precisamos ser submissas, submeter a uma missão. Nós precisamos ter essa cumplicidade dentro do casamento. É importante que nós venhamos ter essa cumplicidade, esse amor, esse cuidado dentro do casamento. Em Filipenses 4:4 vai dizer assim: alegrai-vos no Senhor, sempre. Alegrai-vos sempre no Senhor. Mesmo na luta, a alegria do Senhor é que nos sustenta, é que sustenta o casal. Mesmo na dor, a alegria do Senhor é que sustenta o casal. É a alegria do Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, é no Senhor. Não importa se a situação não está bem, sabe, financeiramente, se alguma coisa está acontecendo. Não, vamos cumprir o que a palavra nos ensina. Alegrai-vos no Senhor, porque é essa alegria que sustenta o nosso casamento. É essa alegria, é um apoiando o outro, é os dois juntos, é os dois juntos. Gente, casamento com alegria é possível. Casamento com alegria é possível quando nós entregamos a bagagem emocional, aquilo que é do passado, quando nós temos o passado tratado, quando nós não venhamos carregando as coisas do passado, as bagagens do passado. Sim, é possível ter alegria no casamento, mas olha como eu escrevi aqui: casamento com alegria é possível quando a bagagem é entregue a Deus, o passado é tratado e o amor é cultivado todos os dias. Aí sim é possível ter alegria dentro do casamento. Quando você trata as feridas, quando você trata o passado, aquilo que te aconteceu, aquilo que te machucaram, aquilo que te feriram. Quando você trata isso, aí sim, aí o amor é cultivado dentro do casamento. Todos os dias, mas é necessário tratar, entregar o seu fardo para Deus, entregar essa bagagem para Deus e pedir a ajuda dele para que você não venha transferir isso para o seu casamento. Você age no casamento e às vezes você está repetindo comportamentos que o pai fazia com a mãe e você não gostava, mas hoje você inconscientemente repete. Inconsciente, você repete. Vamos cuidar disso. Cuide dessas feridas e não traz essa amargura para dentro do teu casamento. Ame, ame, ame. Ame mais. Cuide mais. É tão gostoso. Quantos momentos eu dentro do meu lar, às vezes eu em aflição, precisando ali do apoio do meu esposo e ele estava ali, estou orando por você. Quantas vezes eu vendo ele precisando, às vezes o homem ele se cala. Às vezes o homem se cala porque é difícil para o homem, muitas vezes, expressar os seus sentimentos. E sabe por que é difícil para o homem expressar seus sentimentos? Muitas vezes porque o pai sempre dizia assim: homem não chora, homem tem que ficar quieto, homem tem que segurar, homem tem que ser desse jeito. E aí o homem aprende, os meninos aprendem que homem tem que guardar, tem que ficar guardado e preso. E aí sabe o que acontece? Ele fica em silêncio.
E aí esse silêncio tá lá machucado, ferido, precisando de apoio. E às vezes a mulher, ela não percebe. Aí ela começa a julgar, porque tá isso, tá faltando aquilo, tá faltando aquilo outro. Você, meu Deus, o que ela vai fazer e tal? É aquela cobrança, aquela peleja. E o homem tá precisando das suas orações. E o marido tá precisando de um conselho. Tá precisando de um afeto, tá precisando de um abraço. E às vezes a gente não percebe. Por quê? Porque as nossas feridas, às vezes, falam mais alto do que o esposo, do que o ajudar o outro, do que apoiar o outro. Então estejam atentos dentro do seu lar. Estejam atentos. Cuide da tua casa. Cuida da tua família. Cuida da tua família. Eu quero fazer uma pergunta para você. Qual parte do que falamos aqui que marcou você? Qual parte de tudo que nós conversamos aqui um pouquinho, qual parte que mais marcou você? Cuide, mesmo nas lutas, a alegria do Senhor sustenta a alegria do casal. Então, desfrute da alegria dentro do seu lar. Desfrute, mas desfrute mesmo. É tão bom, gente. É tão bom você rir junto, você brincar, sabe? Você olhar um para o outro e rirem juntos. É tão bom. É tão gostoso. Traz leveza. Aumenta o desejo de estar próximo. Não fica difícil quando tem os momentos de intimidade. Por quê? Porque o casal está se cuidando, está se amando durante todo o dia. Porque o casal está sempre juntos, porque o casal está rindo, está brincando, está se alegrando. E aí aumenta o prazer de estar junto. Aumenta o prazer, aumenta essa libido, aumenta. Que é isso que precisamos. Olha isso com cuidado. Cuide do seu casamento. Cuide da tua família. Não deixe os traumas do passado acabar com o seu casamento. Não deixe que as feridas te maltratem o teu casamento. Cuide dessas feridas. Cuide dessas feridas para que você não traga elas para dentro do teu casamento. Cuide dessas feridas emocionais para que você não transborde dentro do seu casamento. Porque o casamento não é um lugar de sofrimento contínuo, mas um espaço sagrado onde a alegria pode florescer. Se alegre dentro do teu casamento. Riem juntos, desfrute a vida com a mulher que você ama, com o homem que você ama. Desfruta mesmo. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Se alegre. A alegria, gente, ela é um vínculo emocional saudável. A alegria é um vínculo emocional saudável. Então nós precisamos nos alegrar. Nós precisamos nos alegrar. Não carregar conosco essas bagagens, mas tratar isso. Sabe? Se você está percebendo que algumas coisas você trouxe de lá de trás, de lá do passado, busque ajuda. Busque por ajuda, mas não sofra sozinha. Não sofra sozinho. Busque ajuda, mas ame. Consiga trazer leveza para dentro do seu lar. Procure trazer paz para dentro da tua casa. Tá bom? Queridos, Deus te abençoe. Semana que vem nós temos mais um tema sobre família. E eu quero trazer um tema sobre o cuidado espiritualmente com um com o outro, tá? E aí nós vamos como interceder, um momento de intercessão, um momento de estar junto, tá bom? E aí eu quero ver se eu consigo trazer os meus convidados que eu convidei, para que nós venhamos estar aqui na live juntos, tá? E aí se der tudo certo nós vamos fazer isso, tá bom? Mas Deus abençoe, quero te convidar para quarta-feira que vem, se Deus quiser, nós estar aqui falando um pouquinho mais, e aí eu quero trazer esses convidados para que a gente venha compartilhar os testemunhos, que vai ser muito bom, tá? De ver como é bom a gente estar desfrutando de um casamento abençoado nas nossas vidas. Deus abençoe, minha linda.
Deus abençoe. Podem assistir em gravado, né? Depois vocês vão lá, volta tudo e assiste, e assim você é edificado. Deus é bom, Deus é maravilhoso, e Ele ama o teu casamento, Ele ama a tua família, e Ele não projetou à toa. É projeto de Deus. A família é algo divino, gente. Casamento é algo de Deus. Então vamos desfrutar dessa alegria, tá bom? Esteja aqui comigo quarta-feira, se Deus quiser. Vai ser uma bênção mais ainda, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor, até semana que vem. E se você puder ainda, se você não se inscreveu ou ainda não me segue por aqui, me siga. E se você está no meu YouTube e não se inscreveu, se inscreve, tá bom? Se inscreve para me ajudar aí, para que essas lives venham ser compartilhadas, venham ser abençoadas. E até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe.